barcos têm, que o Thales dá, ou o meio da bancada, a gente pode pensar. Ali é o meio do barco, Só que o meu meio, o meu centro é o meu quadril. Então o meu quadril, Sofia, bota o meio com o meio, vem com o carrinho pra frente. Mais, parou. Aqui a Sofia tá centro com o centro, que seria o centro, um pouquinho mais pra frente, Sofia. Aí, dá uma resinha aí pra galera ver. Essa ficou boa. Ou seja, a gente achou o centro do quadril, que é o centro do core dela, exatamente com o centro do barco, que seria a forqueta. Mais pra frente, quadril, Sofia. Mais. Aqui a gente costuma dizer que é o suprassumo de tudo. É o máximo da força, o máximo dos ângulos, o máximo de aplicação. Reparem que ela não está nem tão para frente, aquela canela reta que a gente pede, nem aquela proa exagerada, que isso aí é uma lenda, e nem aquela ré absurda. Aqui seria o ponto, meio do meio. O que ela tem que trabalhar agora? O que a gente tem que aprender? A conhecer a nossa limitação. É por isso que a gente tem dificuldade de remar em barcos grandes, porque tem um cara, um pernudão, um pernudinho, isso não interessa. Mas a gente tem que estar ciente do seguinte: o tronco dela não pode mais mexer. A gente tem que pensar assim. Tá? Então, a gente tem que entender onde é o centro do barco e encontrar o centro do centro, que é o quadril. Vai lá, Sofia, um pouquinho mais pra frente, pouquinho. Ó, agora, olhem pra ré, olhem pra proa. A gente vai ter que nivelar isso aí. O quadril mais pra trás, Sofia. Mais. Parou. A gente aliviou lá. Mas, Denis, é um dedo, 2 milímetros. Olha lá na ré. Sofia, quadril pra frente. A gente esconde, enterra mais a ré. Mais pra frente um pouco, Sofia. Ó, agora a gente escondeu. Isso é um barco descompensado. Olha a proa dela lá como tá alta, galera. Isso aí, pode ir pra frente, Sofia. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Não pode. Eu tenho que estar sempre com as extremidades igualadas, tá? Sofia, vai pra ré agora. É por isso que é muito importante organizar. Para no final, meu amor. Parou. Show. Agora a brincadeira começa. Tenta manter ele bem aqui na linha, Sofia. Isso, perfeito. Aí, show. Foi clara essa questão do peso ali? Então, matou o centro do centro, a gente sabe o barco que a gente tem. Parou. Lembra que a gente está trabalhando só a fase aérea. Então, a pá deitada, Sofia. Aí, show. Bom, aqui a Sofia está... Agora ela conectou, desconecta a Sofia do barco. Isso, olha o quadril dela. Isso é uma pessoa desconectada. Ela não está com link entre o bumbum. E lembra que os pontos de apoio são calcanhar, bumbum e mãos. Mas o ponto de apoio válido é calcanhar e bumbum. E como eu potencializo isso? Com as pernas bem estendidas, aquela sensação de sentir o trilho e a bancada na região posterior das pernas. E agora ela vai conectar. Vai, Sofia. Alguma coisa acontece no barco. Sofia fica engatando, desengatando aí. Ó. O casco dela tá subindo e descendo. Vai, Sofia. Bota mais energia aí. Isso aí não é positivo. Ele se torna positivo. Assim como tá, ele é negativo. Tudo que for vertical para nós é problema. Então a gente tem que fazer esse movimento da Sofia ficar o mais horizontal possível. Então é por isso que a gente brinca. Obrigado, Sofia. Ainda bem que tu aqueceu bem. Tá, então o que a gente vai ter que fazer agora? Lembra que o corpo tem 2 cinturas. A cintura escapular e a cintura pélvica. Nós vamos ter que equilibrar as 2 cinturas. A gente não pode deixar a cintura escapular e a cintura pélvica no mesmo momento. Tá, bota bem no centro aí, Sofia. Me ajuda? Essa sensação que ela fez ali, gente, é muito comum a gente remar e quando cansa, dá aquela jojadinha na ré, assim. E aí o barco, parece que toda a remada fica mais pesada ou o barco tem essa sensação de oscilar, assim, né, cavalgar. Parou, meu amor? Show. Bom, o que a gente tem que fazer nesse momento? Nós temos que liberar a cintura escapular, porque ela é mais leve. Então, o que seria o ideal? O ideal exatamente eu faço o meu engate pélvico lá embaixo. E quando eu faço isso, eu já libero o braço. Vem um pouquinho pra frente. Aí, ó, naturalmente, vai um pouquinho mais pra proa, Sofia. Um pouquinho mais pra proa. O teu barco. Aí, parou. Show. Aqui eu já aliviei, ou seja, a carga, eu direcionei o meu peso pro centro do barco. Porque eu aumentei a vibração das pernas.
tá? Imediatamente após isso, eu sou obrigado a levar o meu peso para frente. Traz o tronco para frente. Show! Se ela fizesse isso da outra versão, vem Sophie, desencaixada, ela ia estar afundando mais a proa e ela estaria com o quadril desencaixado. Propensão para lesão, hérnia de disco, contratura, barco bobo, aquela sensação de ir à proa, e o for faz isso, ó. Ou o 8, tu vai lá e parece que cai num buraco. É porque as duas cinturas não estão encaixadas. Quem é que liga isso? Gente, é aquela sensação de ir no banheiro, segurar o xixi. Então, entrou num barco, eu tenho que ativar meu glúteo, a minha pelve e o meu abdômen. Quando eu desconecto deles? Quando vai beber uma aguinha, quando vai no intervalo. É por isso que tem os intervalos, justamente para vocês darem aquela desmontada e depois ativar o bumbum e começar de novo. Volta lá, Sophie. Sabendo disso, que eu não posso ter esse desnivelamento entre pro e ré, eu tenho que trabalhar numa ordem que o meu barco responda a isso. Só o braço, Sofia. Só o braço, volta. Ela está tão encaixada, se o braço liberar, tudo já vem, é uma cadeia cinética. Volta lá o braço. Sai braço, volta braço. Volta. Vai. Bom, agora percebam que só o movimento de braço dela está fazendo o barco dela ir para frente, ó. Agora desconecta, Sofia, e faz o movimento. Tá indo embora. Tá bom, muito bom. Porque, galera, ela está direcionando o vetor mais energético para o momento mais importante, que é a proa. Tudo que eu faço no sentido do barco é positivo. Tudo que eu faço contra, ou eu tenho que estar conectado, ou eu tenho que estar extremamente relaxado para isso acontecer. Então é aquela história, eu vou contra, mas a resposta aqui é a favor. É isso aqui que está, a energia está acontecendo aqui, mas ela, como eu estou bem estendido, bem alongado, bem posturado, a energia do bumbum faz isso, ó. E aí direciona, olha o quadril dela, o braço dela está funcionando suave, mas olha o quadril lá embaixo, vai. Ela tá indo. Show. Agora a gente vai focar um pouquinho no cruzo. A parte de braço, ok? A gente vai focar um pouquinho no cruzo agora. Esquerda e direita, tá? Porque é muito importante eu sair com essas mãos organizadas. Lembrando, todo mundo sabe, todo mundo rema aqui. O equilíbrio está nos remos, sim. Mas deles eu posso remar com as duas linhas de cabos iguais, as duas forquetas iguais? Pode. Eu posso remar com 3 centímetros? Pode. 4? Pode. Não há um padrão, há um feeling, isso aí a gente não muda muito. Então, mas tem uma ordem de segmento para vocês respeitarem o barco. Então o que se tem de ideal? Ela libera a esquerda primeiro e levemente atrás a direita. E quando essa mão encontra, as duas se encontram, imediatamente a gente pensa em estender e já rodar os cotovelos. Para ganhar mais amplitude, para ficar mais forte, não. É para encaixar as escápulas delas aqui atrás, ó. Então, quando o braço estende, o cotovelo roda. O cotovelo roda, acabou o problema em cima. Eu não chego lá com o braço mole, aquele bracinho de dinossauro que a gente brinca, e nem com o braço duro demais. Eu chego com a escápula justamente só encaixada. Literalmente assim, não assim, nem assim, ela chega encaixada. Encaixou a escápula, tudo que acontecer na água é transmitido diretamente para o meu braço, como ela está ali, ó. Volta a mão direita, a mão de cima, Sofia. Volta. Aí, agora só encaixa de lá. Gira o cotovelo, estende bem o braço. É isso aí, ó. Perfeito. Muito bom. Agora, o que seria o ideal? Esse movimento faz o barco andar? Só ele não. Mas esse movimento de cotovelos baixos e mais esse quadril bem sentado, bem encaixado, essa pelve bem mole, bem maleável, eu tenho esse ganho aqui, ó. Porque se eu não tiver uma escápula encaixada e fizer isso, vai ser aquela aí da proa assim, ó. Ou seja, eu não fui à proa, eu não tirei meu peso da proa e joguei ao centro. Literalmente eu só desmontei. Isso é muito comum, a gente se engana. Então pra galera que já está remando um pouquinho mais sério, que a gente diz dentro de um cronograma a longo prazo, pode botar no meio, Sofia. Nós temos 2 tipos de remada, gente. É padrão.
a remada ilusória e a minha real remada. Aonde cai a ficha? Quando alguém filma e tu olha, tu, pô, mas eu achei que eu estava fazendo isso. Não, tu achou, mas o barco que tá te dando o norte. Volta lá, meu amor. Então vamos lá. Se a brincadeira se manter encaixado, isso é desconfortável? Sim, porque é postural. Então ela vai liberar levemente à esquerda, direita, encaixou. Se eu conseguir fazer isso num movimento só, é o ideal. É coisa que atleta olímpico faz sorrindo, é isso aqui. É o ideal, é o que determina a troca de remadas, no alto nível é isso. Feito isso, eu já estou automaticamente encaixado. Eu não preciso ter uma postura, desmonta só a postura menos o core. Show, muito bem. Ou seja, ela relaxou um pouquinho a coluna, mas ela não desencaixou. Eu posso fazer isso? Pode, se o abdômen estiver em dia, a lombar estiver em dia, pode remar assim, ó. Não tem problema. Desde que tu não perca as linhas, ou seja, aonde o remo quer que eu vá. Muito bom, Sofia. Agora inclina o tronco para frente e o barco dela já dá uma resposta, porque eu estou com as pernas bem estendidas, o primeiro ponto de apoio é o calcanhar lá, ó. E aí ela, se o joelho subir aí, se ela tiver 40 centímetros de trilho, 60 centímetros de trilho, 20, ela vai fazer esse barco andar essa mesma distância. Esse é o ideal. Vem para a proa, Sofia, depois. Isso, centraliza. Tá todo mundo conseguindo entender? Eu estou muito rápido. É que a gente ama isso, então bota emoção no meio e complica. Bota bem no meio, Sofia. Então, galera, assim, ó, se eu tiver uma articulação não encaixada, eu tenho um problema muito grave. E aí todo mundo ataca no quê? Na passagem. É o que todo mundo faz. Resolve na passagem para dar tempo em cima. Não, resolve em cima para depois ter uma passagem melhor e mais longa. Muito bom. Ó, outra coisa aqui assim, ó. Se a gente fosse olhar a Sofia agora, nessa posição que ela está, ela tem mais ângulo do que postura. Bota a mão um pouquinho para frente, Sofia. Vai o tronco para frente. Parou. Isso é ser postural. Agora, correção de ângulo é um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Esse ajuste é sempre bom fazer antes de começar a remar, para ver como eu estou balançando esse barco na água. Agora ela encontrou dela. Olha a ré lá como está fora d'água lá, ó. E olha a proa como desceu um pouquinho. O mesmo movimento, ela estava na mesma posição, só que ela ficou mais confortável, ou seja, a perna encaixou melhor entre o trilho, o bumbum, os isquios tibiais encaixaram no forame do carrinho. Agora realmente é a remada real da Sofia. Aquela toda que ela fez até aqui, a ilusória dela, não estava funcionando. Agora se ela encaixar melhor as escápulas ali, ó, como é que eu encaixo? Gente, é só virar o cotovelo. Mas aí o bracinho vai duro? Não, fica tranquilo, tu pode fazer isso quando tu cumprir o joelho, mas tem uma ordem. Tu só pode encaixar o joelho, o cotovelo, quando a mão passa do joelho. Senão eu vou chegar com o braço duro. E aí se eu tiver um atrito de marola, vento, uma troca de remo, bater numa boia, eu tenho um problema dobrado. Então aí o que a gente indica? Começou a usar o carro, já tem que estar com todos os membros superiores encaixados. O único trabalho que a Sofia vai ter, ou nós, é fazer o engate. Então essa brincadeira toda acontece para quê? Finalizei a cintura escapular imediatamente para o centro do barco. Porque a pressão está nos pés, ok? O meu quadril está com peso na proa e a minha cintura escapular está no centro dos dois. Eu estou nessa posição. Eu novamente estou reequilibrando o barco. Eu não estou com o barco nem assim, nem assado, nem fazendo isso. Eu estou trocando os pesos. Vamos pensar, pernas, quadril, ombro. E quando isso troca deles? Quando sobe joelho, aproxima a articulação mais leve, dá mais pesada. E o que acontece em cima? Eu amplio a área. Eu compensei o peso de novo. Ah, mas tu não está todo contraído, tu não está de cócora. Sim, mas aqui eu agrupei o meu peso e aumentei a área dele. Então, o vetor mais importante para mim aqui é essa amplitude aqui, ó. Então a brincadeira é assim, ó, jamais botamos os 80 quilos, 90, 70 num lugar só. Quando isso agrupa, separa logo. É por isso que a gente tem que fazer a amplitude. Tá bom, Sofia? Vamos lá agora, vamos fazer o passo a passo para a galera pegar.
Lembra que é uma clínica só de organização. Extração não se adequa a isso, pegada não se adequa a isso. É só organização. Vamos fazer sem insistências, vai até o engate, mas não faz o engate. Vai ter que segurar a cabeça aí. Prepara. E ela vai passar por todas as fases. 1, sai o braço. 2, inclina o tronco. Tá pronta, Sofia. O braço está estendido, mas não está enrijecido, ele está estendido. Ela vai deixar para fazer o feeling quando ela fazer o engate. A gente não pode chegar com o cotovelo já pronto, senão fica aquela remada dura na proa. Entra forte na proa, afunda muitos remos. E agora, mantendo essa boa postura, o único trabalho que ela vai ter é subir os joelhos. Pode ir, Sofia. Uau! E o barco dela foi. Como o barco para de ir? Quando eu faço o engate, que é na próxima clínica. Muito bom, Sofia. Volta lá. Vamos de novo. Mas até essa posição ali, tu não virou aí. Isso, perfeito. Qual é o ideal? Antes de eu fazer o engate. Lembra que o Elias brinca? Conta um. Conta um é para te fazer essa leitura. E é para ganhar o engate. Ganhar realmente. Se tu conseguir fazer esse movimento, a Sofia faz isso no meio da canela. Ela tem as marcas pessoais dela. A gente vai ter que adquirir isso. Porque lembra? Anatomias diferentes, pernas diferentes. Mas o tempo do raio é o mesmo. Só vai mudar se eu mexer no pino ou no remo. Aí eu vou ter que reajustar de novo. A Sofia, ela faz o dela, continua no meio da canela ou mudou? Ou no calcanhar? Tá o mesmo? Então, a partir do meio da canela, ela já começa, ela não pensa em encaixar o remo. Porque isso é consequência disso aqui. Se ela encaixar o cotovelo, automaticamente dela, a mão dela vai rodar. Vai fazer isso. E o único trabalho que ela vai ter é relaxar. Ela não vai impor. É aí que a gente brinca. Pegada não se impõe. Como é que funciona esse encaixe do braço que eu não vi ainda? É só estender os braços, Cosmos, e tenta girar teu cotovelo sem virar a palma da mão. Só botar o cotovelo para baixo, ali a lua. E aí tu desarma e tu faz o encaixe das escápulas. A retração das escápulas seria o nome técnico. Ah, então é esse momento? É, porque outra coisa, galera, se tu ir assim, não ir com isso encaixado, acontece o que é muito comum. Bota em qualquer vídeo do YouTube lá, os caras estão remando assim. Pô, mas o cara é campeão olímpico. Ah, beleza. Vamos pensar o seguinte. Ah, mas os neozelandeses enfiam a palavra no fundo. Isso é uma outra escola. Mas se o cara tem uma contração assim, é só fortalecer essa área, condicionar ele aguenta remar. Ele está condicionado a suportar esse desconforto. Caso não, a Sofia quando começou, ela tinha esse ombro, era o direito? O direito dela era assim no final da prova. Hoje já é uma coisa mais em linha. Mas tu vai ter que trabalhar em toda a cadeia lá do quadril dela para acertar de novo. Vamos de novo. E todas as respostas têm que acontecer. Gente, se eu afastei o braço e o barco não deu resposta, eu já fiz alguma coisa errada. Tudo que vocês fizerem no barco tem uma resposta. Tudo. Sai o braço, Sofia. Inclina o tronco. E agora suave e contido. Foi. Vocês viram quando ela finalizou o trilho, o barco voltou? Vamos de novo. Muito boa essa, Sofia. Mais contido esse joelho, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. O nosso barco, ele anda muito sim com os remos fora d'água. A gente tem que dominar isso. Fazer esse barco andar e prolongar o que vocês fizeram na água. Vamos pensar, se eu tenho um barco de 7 metros, eu produzo ele 14, eu posso botar 14 e mais a medida do trilho. Já não é 14, é 14 e 40 centímetros de trilho. E quem consegue fazer isso bem encaixado, toda remada ganha a metragem da remada e mais o que tem de trilho. A metragem da remada e mais o que ele tem de trilho. Prepara. E 1, 2. Volta lá. Olha o trabalho do casco. O casco faz isso, ó. Ele faz uma compensatória do peso dela. Prepara. 1. Agora. 2. 3. E ele não voltou. Se a gente tiver pressa, aquela assim, volta logo,
Volta logo, isso é muito comum, não está errado, mas desde que esteja encaixado. Estou encaixado, se eu voltar logo, eu potencializo a ida do barco. Se eu voltar cortando, literalmente a minha proa lá afunda. Porque não movi o meu peso, pelo contrário, eu desmontei e eu aumentei, ou seja, eu aproximei a cintura escapular da cintura pélvica. Eu gerei um senhor problema para o meu barco. Ele faz isso aqui, ó. E para tirar ele de novo assim, gente, só organizando. Só tu, aí que é aquela brincadeira que a gente brinca na prova. Te acalma, respira. Te acalma e respira. Justamente é a primeira sensação, porque tu tá sem ritmo. Tu quebrou o ritmo do barco. O barco ele quer isso aqui, compensatória de peso. E não movimentar peso. Centro de novo, Sofia. Tá claro, galerinha? A ordem é difícil? É. Remar bem é difícil? É. Se fosse fácil, aqui estaria cheio de gente. Então esse movimento de pular do barco não é para ter. Tem que transformar esse trabalho o mais horizontal possível. A gente começa assim no canoe, vamos pensar numa graduação, vai afinando isso, vai melhorando até o ponto que tu conseguir fazer como é o nosso 200 hoje, né? Eles trabalham assim. Ambos trabalham com a mesma ideia, com regulagens diferentes, mas o resultado é o mesmo. Prepara e organizado, pensado. 2. Essa foi toda horizontal, toda, volta lá. Sofia, a mesma coisa. Sentiu o calcanhar trabalhar? Alguns gabaritos que a gente vai dar. Quando eu libero meu braço, olha isso, eu tenho que sentir que os meus cotovelos, eles não são jogados. É como se fosse 2 compassos. Eu aumentasse o raio e diminuísse o raio. Feito isso, eu tenho que sentir a palma dos dedos, a gente brinca aqui, a pontinha, a falange dos dedos, como ela tá. Porque se a empunhadura estiver boa, tá tudo bom. Se a empunhadura não estiver legal, não adianta organizar, não adianta passar, não adianta acelerar na água, porque só vai piorar o problema. Então, o que é muito importante vocês cuidar, gente? Encaixar os isquios no assento e a empunhadura. O resto se adequa, se isso estiver encaixado, são as bases. Ok? Feito isso, ela já fez essa leitura, então ela estende o braço já cuidando disso. Bom, eu vou achar a minha pressão que eu preciso nas mãos e o cruzo ideal. Ela resolveu o problema. Agora ela vai se atentar a uma pressão que acontece lá no calcanhar, porque ela vai puxar, ou seja, ela vai aproximar. Aquela história, eu vou como se eu fosse fazer um pé de bailarina, só que eu vou reter ele, eu vou trazer ele para mim. Esse movimento não é... Alguns anos no Brasil, a gente usava o puxar. Não, a gente foi mais a fundo e falou, não é puxar. O joelho já está subindo, naturalmente o pé flerte. Então, a pressão do calcanhar que aumenta, não a palma. Então, teve uma geração, a do Giovanni ali, segundo ele, toda ela com canelite. Sei lá, tu vai fazer isso num 8, num for, na volta do laje o tempo inteiro, cara, tu vai estourar a tua panturrilha, a tua canela. Denis, uma coisa que a gente não se atenta muito é a questão da regulagem da pedaleira. Matou. É muito importante esse ângulo aqui, cara. Às vezes tu não tem nem como apoiar o calcanhar, porque o ângulo não te favorece. Não te favorece. A gente arruma remo, a gente arruma braçadeira, não atenta à altura e inclinação da pedaleira. O que a gente trabalha? Um ângulo, caso assim, vamos viajar agora, pegar um barco. No mínimo, essa pedaleira tem que estar 45 graus. No mínimo. Porque é uma compensatória de graus, que a gente vai fazer isso mais a fundo. Lembra que o trilho tem um grau negativo para equilibrar. Se fosse o trilho reto, a bancada reta, e tu fosse aplicar, tu ia fazer força para trás. Tu ia entrar para a proa. Então é por isso que tem esse ângulo para te fazer essa compensatória. Mas isso que o Mário falou, vocês meninas enfrentam todo santo dia no tênis. Obviamente a gente não tem os tênis ideais ainda, mas a gente vai ter. É muito importante. Isso aqui só funciona, gente, é por isso que esses barcos respondem bem, obviamente, pelo cuidado. Mas é que a sapatilha é realmente compatível e a placa e o ângulo está compatível pro remador. Isso é importante. Então assim, é melhor... vou usar um barco grande ali, com o pé grande. É melhor botar a placa no recurso mínimo para trazer essa proximidade do calcanhar. Senão, isso aqui, ó, tu vai fazer isso, a região posterior aqui enfia na bancada ali, ou no trilho, acabou a panturrilha e
Eu esse tempo remei com o Nico ali, não estava muito tempo sem remar, achando que ainda estava dentro. Inolei meus posteriores aqui, que eu fiquei 2 dias ruim. Porque, é só uma remadinha. Não, mas depois que tu pega esse encaixe, tu tem que estar com todo o barco pro teu conforto. Conta lá, meu amor. Tem uma coisa curiosa também. Tu pediu para a maioria das mulheres fazer isso aqui, ó. Agachar. Elas vão cair para trás. A maioria. Por causa do salto alto. Dificilmente. Tem mulher sim que tem mais alongamento e tal, não consegue sentar nos calcanhares. Sentar nos Acontece calcanhares. aí. Melhor não. Passar uma cadeirinha olhando pra cá. Com o calcanhar no Com o calcanhar no chão. Calcanhar no chão. Olha a dificuldade aqui, ó. Ela tem que inclinar muito o corpo para frente. Calcanhar no chão não consigo. A tendência é tu agachar e o calcanhar levantar por Isso. conta dessa flexibilidade por causa do salto alto. E vem na Não mobilidade. consegui sentar no calcanhar. Então o que seria legal, galera? Assim, ó, aproveitando já o gancho do Mário, é muito melhor vocês, uma dica, tá? Fazerem mobilidade e alongamento do que a gente entrar numa neura de querer remar vogas altas e tal. A voga alta só vem com treino, obviamente, mas ela se facilita, realmente ela fica na minha remada se eu tiver essa mobilidade de tornozelo lá e esse quadril flexível para fazer esse gesto. Lembra que remar, vai lá na proa, meu amor, tu gosta agora, é ficar de cócoras, só que horizontal. Nada mais que isso. Só que de cócoras. Só que, perdão, no plano horizontal, não no plano vertical. Tá bom? Então seria legal atacar mais o grupamento inferior em alongamento do que propriamente a gente querer reforçá-lo, porque a gente faz o peso, força, vocês remam direto, a quilometragem de vocês é boa, não tem por que atacar a força, regula a força na academia. Entre fazer educativo e alongar, nós indicamos alongar e ganhar mobilidade, porque depois o alongamento fica muito mais fácil, tanto na água. Tá bom, Sofia? Volta lá então. Vamos se atentar de novo à organização, a ordem, o porquê da ordem. Lembra, eu preciso dessas trocas, dessas inversões de massa, para o meu barco entrar num sistema cíclico. Então eu sou literalmente uma alavanca, isso vai girando para dar resposta para esses 7 metros que eu tenho abaixo de mim. Voltando, ela fez já o check-up da mão dela, natural. E ela, reparem, ó, ela tem uma particularidade, isso aí vem muito do remador. A Sofia, ela só casa os dedos, ela só realmente fecha a mão dela. Isso é muito comum, vocês vão ver remador nos vídeos do YouTube remar sem botar o polegar. Isso é dele, não pode mexer. Quando realmente ela faz essa transição do peso. Vai. Agora que a mão dela encaixou. Porque até então ela está aguardando, tipo, bater na marola, um final sujo de um colega. Isso é o mecanismo de defesa que ela adquiriu. Agora sim ela está pronta, agora ela está segura. Volta um pouquinho, Sofia. Parou. Volta um pouquinho, estende o braço. E ela já voltou a abrir a mão lá, o dedo dela já não está mais encostando, ela desarmou. Até ali ela está insegura. Volta o remo, volta. Parou. Então vocês vão ter que identificar o ponto da fase aérea que vocês são bons. Qual é a parte da remada que tu te garante, Rosinha? É isso que é importante. Porque aí eu tenho um problema a menos para cuidar. Aquele ali vai ficar como segundo plano, terceiro plano. E eu tenho que atacar onde eu tenho medo. Ela vai estender o braço. Até aí ela vem com dúvida. E isso que eu não posso ter no barco, eu não posso ter dúvida. Se é um sistema de articulações e eu ligo ponto com ponto, eu não posso ter dúvida nesses espaços. Perfeito. 2. Muito bom. Reparem que o barco dela estava indo a ré, ela fez o movimento ponto e o barco não reagiu a isso. E agora a brincadeira acontece. 3. Uau, bom demais. Então, galera, qual é a ideia? A ideia dessa clínica é, obviamente, que a gente consiga respirar nos ritmos mais altos e toda remada, seja um laje, seja uma brincadeira essa que a gente fez no sábado, todo mundo tem esse mesmo padrão.
Cara, organiza. É importante organizar para fazer esse barco trabalhar. Organizou, agora sim vamos pensar em ordem. É um esporte cíclico. Depois da organização tem o engate. Depois foca na pegada quando chegar próximo da pegada. Foca na passagem quando chegar próximo da passagem. E outra dica que a gente passa para eles, que tem um cronograma um pouco mais longo. Gente, a gente foca numa coisa pro treino. Uma coisa só. Botou duas, tu não vai dar conta. Porque a cabeça vai pensar na conta, no amigo, ou vai estar de arreganho ali borda a borda, vai subir a voga no final da prova, acabou o treino. Aí virou lazer, aí é recreação. O benefício de vocês já nem entrou. Então, foca em alguma coisa. Ah, hoje eu vou cuidar, que nem ontem, só da amplitude. Só na amplitude. E deixa o cara do outro, o João lá sem braço passar por ti, deixa o José dar 3 voltas em ti, porque é a remada de vocês, depois vocês vão remar junto. Então isso é uma coisa que vocês têm que levar um pouco mais a sério. É melhor organizar, nem que eu me arraste na raia, mas depois eu estou um pouco mais condicionado do que entrar no calor da prova ou no calor da raia que a gente brinca. E é normal, vocês são remadores, o cara fez a volta na raia lá, eu já vou apertar aqui. Vocês podem fazer, a gente aconselha, desde que vocês frisem esse ponto. Pô, quer segurar o cara? Segura na passagem, segura na organização, segura na pegada, não seja lá no que tu está trabalhando. Aí vai ouvir, isso aí é da cultura, vai ouvir, mas lembra que o movimento de vocês é muito mais importante. Volta lá, Sofia. Agora vamos tentar só a chegada proa. Vira a pazinha, estende o braço, inclina o tronco. Perfeito. Isso aí é consequência do encaixe da ré, gente. Não tem muito papo. O que